Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo. É um prazer estar aqui com com vocês de novo, né? Essa noite a gente está aqui para iniciar um projeto que começou muito despretensiosamente, né? Nós iniciamos fazendo algumas lives com grandes profissionais, estivemos aqui com o Dr. Ícaro Alves Alcântara. Estivemos aqui com o Dr. João Paulo Ferreira Guimarães e hoje a gente tem o prazer, nós estruturamos. Ei, doutor Erasmo, boa noite. Boa noite, Leandra, doutora Leandra. Seja bem-vindo. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo né? super bem. Ótimo. Está tudo certo. Eu estou aqui explicando para os nossos ouvintes, né, que nós começamos uma série de lives com vários profissionais incríveis e isso amadureceu e virou nosso projeto Chá com Especialistas, né? Nós chamamos de Chá com Especialistas porque a farmacotécnica tem a tradição de cultivar ervas medicinais, né? O senhor fez seu chá, doutor Erasmo? Fiz, está aqui. O que você está tomando aí? Olha aqui, estou tomando um chá de hortelã. Ah, que legal. Eu fiz uma misturinha hoje, né? Misturei hortelã com camomila, porque cultivados lá na farmacotécnica, na chácara, porque eu quero ter um sono tranquilo e também estimular minhas vias respiratórias, né? Então, vamos começar o nosso chá, né? Com especialistas. Doutor Erasmo é dermatologista, né, muito conceituado, um médico que a gente tem um carinho, um respeito e um reconhecimento muito grande por sua vida profissional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu trabalho cotidiano, contasse um pouco sobre você para a gente. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. Confesso que é a primeira vez que eu faço uma live, né? Já fiz outras gravações ao vivo, tal, mas assim, com esse montante, esse conteúdo todo, é a primeira vez. Então, me desculpem se eu tropeçar muitas vezes. Eu moro em Brasília já há 40 anos, sou dermatologista e sempre procurei ser uma vanguarda na dermatologia. E, graças a Deus, isso sempre fez uma diferença muito grande nos nossos tratamentos, para os nossos pacientes. Esses anos todos, eu fui o primeiro médico dermatologista em Brasília a fazer Botox e a ser aplicado Botox. Então, para vocês terem a ideia, da época só existia ditoxina botulínica ou Botox. Depois, num congresso que teve em 1997, entrou o Restylane com ácido hialurônico, como também a primeira vez que foi aplicado o Restylane no Brasil foi em Brasília, e eu tive a honra de participar desse dia. De forma que nós estamos sempre na vanguarda e buscando à frente, últimos anos no laser, com aparelhos de ponta, e agora, mais recentemente, eu tenho buscado alguma coisa, doutora Leandra, com os produtos veganos, orgânicos, né? E isso tem me entusiasmado muito. Então, ultimamente, essa área dos cremes orgânicos, muita alergia que as pessoas sentem, muitas sensibilidade na pele, então isso traz para a gente uma tranquilidade muito grande, né? E de forma que eu acredito que muita coisa ainda vai mudar, principalmente para a dermatocosmética, nessa área dos produtos orgânicos. E, ultimamente, a gente tem trabalhado bastante com isso. Que bacana, a gente vai falar bastante sobre isso. Hoje a nossa conversa é sobre hidratação,
né? Hidratação da pele, tá? Nossa umidade do ar já está caindo. Brasília tem essa característica, né, de a gente ter um clima seco com muito baixa umidade, mas em todo o país, quando as temperaturas começam a baixar nessa época do ano, a gente tem uma perda do nível de água na atmosfera. E isso interfere diretamente na nossa pele, né? Então, doutor Erasmo, eu queria que o senhor comentasse aí para quem está nos assistindo, por que o dermatologista prestigia muito os produtos hidratantes, né? E qual é a importância da hidratação da pele? Qual a função? Como que isso acontece? Bem, primeiro, a principal hidratação, né, ela é a oral, aquilo que a gente ingere de líquido de água. Essa é a fundamental, é a mais importante. A hidratação por cosméticos, ela é importante, mas não adianta você hidratar a pele externamente se você não está tomando água adequadamente. Então, é fundamental. Nós não conseguimos viver sem tomar água, sem sol, né, sem oxigênio. Então, são vitais, né? Você consegue ficar 20 dias sem passar um creme, mas não consegue ficar 20 dias sem tomar água. Então, Depende. mas é uma verdade. Nós tomar, então, o líquido ele é muito importante para a hidratação. Então, começa daí da vitalidade, da necessidade de você ingerir água. E tem segredos, tem águas mais alcalinas, menos alcalinas, mais básicas. Então, também na área de você ingerir água, a água por si só, ela também tem seus segredos para você tomá-la. A hidratação, de um modo geral, ela é feita através de alguns produtos, né? O que acontece, primeiro é o seguinte, que quando como a gente está começando agora um ciclo de ressecamento, que a chuva parece que vai parar de vez agora, então começa a cair a umidade do ar. Começa a cair, vou falar para nós do Centro-Oeste, né? Caindo a umidade do ar, também começam os ventos. A área agosto, julho, agosto, uma área que venta muito. Então, a baixa umidade do ar já faz com que a pele desidrate. Vento desidrata mais, né? Como é um pouquinho frio, você costuma tomar banhos quentes. Resseca mais a pele. Usa sabonete, mais ainda. Então, tudo isso vai fazendo com que vai concorrendo para que piore a hidratação da pele. Nós temos uma camada de gordura que protege a nossa pele, né? E essa camada, ela não deixa a água evaporar-se, sabe? Então, é muito importante termos essa camada. Então, quando a gente toma um banho, né, um banho longo, prolongado, quente, pega a bucha, sabão, sabonete, passa sabonete nos braços, no tronco, nas pernas, nas coxas, você está tirando essa camada de gordura, sabe? Você está desprotegendo a sua pele. E aí, essa pele vai ressecar-se cada vez mais. De forma que é muito importante ter esses bons hábitos para que a pele continue sendo sempre bem hidratada. Voltando. A pele hidratada, ela tem que ser hidratada com produtos que, primeiro, transfixe essa camada gordurosa que eu falei, penetre na epiderme, penetre na membrana basal da pele, para penetrar na derme e assim por diante. Hoje existem diversos produtos que ajudam a carrear essas hidratações. Então, é muito importante a gente saber que a pele hidratada, ela começa de fora para dentro, no sentido de que ela vai absorver. E aí é muito importante você saber usar o que usar, porque você tem que usar produtos que, além de hidratar a pele, faça com que essa pele fique mais brilhante,
mais bonita, mais sedosa, mais aveludada, né? Por outro lado, a hidratação tem segredos também. Você não pode passar um creme da face na perna, ou vice-versa, da perna na face, porque a face ela é uma área super gordurosa, ela tem milhares de glândulas sebáceas, então a nossa pele da face ela é uma pele que tem que ser tratada de forma diferente do que uma perna, porque a perna, o braço, por exemplo, não tem essas glândulas sebáceas. Ô, doutor Erasmo, a gente sempre vale lembrar que a pele é um órgão vivo, né? É o maior órgão do nosso corpo, ele cobre toda a extensão. É um órgão que se renova praticamente a cada 7 a 14 dias, né? E a função da hidratação, ela permite que essa pele persista em melhores condições ao longo do tempo, né? Então, quando nós iniciamos, eu trabalho há muitos anos nessa área, né? E quando os primeiros equipamentos de medição de pele chegaram ao Brasil, nós tivemos a oportunidade de experimentar e trabalhar isso até no desenvolvimento dos produtos da farmacotécnica. E o que a gente observava? Que às vezes um veículo, um creme, a parte em que não tem ativos, que estivesse bem formulado, por si só, ele já era capaz de favorecer uma boa estrutura, uma boa aparência e evitar um envelhecimento precoce, por exemplo, né? Eu vejo que em outras áreas, em outros campos da sua atuação, como dermatologista, a hidratação também contribui para melhorar toda a saúde dessa pele, né? Conta verdade. Um pouco para a gente da relação entre uma pele desidratada e algumas doenças que podem acometer a pele. Existem várias doenças, né? A ictiose, por exemplo, é uma das principais, que resseca muito a pele fica, ela racha, ela fica, às vezes, como se fosse assim uma escama de peixe, ou às vezes como se fosse assim um terreno super seco, rachado. A pele faz a mesma coisa, ela perde elasticidade, né? A pele perdendo a elasticidade, ela perde também a recuperação dela. Então, o que acontece? Vamos pensar alto aqui. As pessoas, a partir dos 35 anos, 33, 35 anos, elas perdem 1% de colágeno ao ano, até os 45 anos. Depois aumenta essa porcentagem, sabe? Então, veja bem, por que perde o colágeno? Por vários motivos, por fatores genéticos, fatores solares, né? Mas também a hidratação, se a pele estiver bem hidratada, ela consegue estimular a produção de um colágeno superficial e que pode ajudar a melhorar essa pele. Então tem muitas pessoas, muitas das vezes, dizem que só usam hidratante mais simples, mas que a pele está bonita, porque sempre usou e tornou aquilo um hábito. Então, a hidratação tem que ser tornada um hábito, doutora Leandra, porque nós estamos, se veja, voltando ao assunto do tempo agora, estamos no vento, no frio, né, tomando banho quente, quer dizer, é tudo que a pele não pode fazer. Então, a gente tem que estar sempre bem antenado nisto. Tá certo. E, doutor Erasmo, como funciona? O senhor comentou um pouco sobre as diferenças entre as partes do corpo, né? Vamos pegar esse gancho. A pele da face tem uma necessidade de hidratação diferente, a pele do corpo, tem alguma região do corpo que precisa de uma carga de hidratação diferente? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Primeiro, se você usar um creme, vamos falar assim, super caro, super bonito, embalagem bonita, nas pernas, nos braços, por exemplo, depois você vai ver que depois de algumas horas, esse creme, ou alguns minutos às vezes até, esse creme desaparece, ele evapora, pum, evaporou. Parece que a pele volta a ficar seca. O que acontece, na verdade?
nessa área dos braços, no tronco, nas coxas, nas pernas, como eu disse que a gente não tem glândula sebácea, a produção, aquele manto lipídico nosso, ele é mais suave, ele é o mais escasso, né? E aí, se você usar um creme hidratante que não tenha um pouco de ceramida, um pouquinho de glicerina, coisa assim, para proteger a pele. Não adianta você hidratar a pele. Você tem que hidratá-la e protegê-la. De forma que, quando você passa o hidratante, vai, tipo assim, formar uma camada lipídica naquela pele, para não deixar a pele desidratar ainda mais. Tá entendendo? Quer dizer, então é muito importante fazer isso. Esse mesmo creme não dá para usar na face. Por que não dá para usar na face? Porque se você for usar na face, você vai deixar essa pele super oleosa, vai, enfim, ao caos. Então, por isso que existem cremes diferentes. Por outro lado, nas plantas e nas mãos, nas palmas, é uma pele totalmente ressecada, que você tem que usar um outro tipo de creme, um hidratante mais forte, mais assim, concentrado, para que você consiga realmente, porque você tem que amolecer a palma, amolecer aquela ceratose que forma nos bordos dos pés e que racham os pés. Então, é um creme diferente. Então, para as mãos e pés, um creme, para o corpo, outro creme, para a face, outro creme. A face, ela pode ser... Vamos lá, doutora. A pele, principalmente da face, ela pode ser hidratada e normal. Ela pode ser hidratada e oleosa. Ela pode ser desidratada e oleosa. Então, são coisas diferentes, entendeu? Às vezes a pessoa acha que está com a pele oleosa, cebosa, e acha que está hidratada, e não está, entende? Aí que está o gancho, entende? A pele, ela tem que ser hidratada, tanto aquilo que eu falei internamente, oralmente, mas também por fora, mas também você tem que ver até onde que está ou não essa oleosidade está atrapalhando. Certo. Então, se a gente pudesse resumir, o ideal seria ter um produto que atendesse face e pescoço, um produto para o restante do corpo e um produto ainda diferenciado para a palma das mãos e planta dos pés. Correto. Correto? Okay. Isso aí. E na face você tem para face hidratada, para pele oleosa, para pele normal. Quer dizer, então aí na face a coisa complica um pouco mais. Então, vamos falar especificamente da face, porque antes da live nós fizemos algumas perguntas, né? E as pessoas gostariam de saber mais sobre hidratação facial, tá? Começa diferenciando um hidratante da face pelos tipos de pele, né? As pessoas conhecem 3 tipos básicos, né? A pele oleosa, a pele alípica ou seca e a pele normal e também a pele mista, né? Então, se a gente pudesse definir pele mista, aquela que é mais oleosa na zona T e mais seca nas laterais, a oleosa todo mundo conhece, né? E a pele seca, oleosa, normal. A normal é aquela pele que não tem poros dilatados, que não apresenta comedões ou cravos, né? Como que o dermatologista, ele enxergando esses diferentes tipos de pele, ele consegue preparar uma formulação e entregar para cada tipo de pessoa uma fórmula específica? Conta para a gente sobre isso. Essa é o correto, né? Que para cada tipo específico você tem uma mensuração específica, assim, você tenha uma prescrição específica, de forma que se a pele é, por exemplo, desidratada, né, mas está oleosa, você tem que usar um creme hidratante, não seria um creme, seria um gel hidratante, né? Porque se você usar um creme ou coisa assim, você vai aumentar essa oleosidade. Então você tem que usar um gel hidratante para não deixar essa pele ficar mais oleosa. E usar produtos à base de ácido hialurônico, semelhante, ou ceramidas, ou coisa assim, para você hidratar profundamente essa pele. Então, de forma que cada vez que você tiver uma pele assim, diante de um paciente assim, você tem que explicar a ele
orientá-lo, porque eles não têm essa orientação. Se lê muito pouco sobre isso, ou se escreve muito pouco sobre isso. Então, acho que é importante explicar para que a pessoa realmente tenha uma consciência maior daquela prescrição que está sendo feita daquela forma, e não igual da amiga. A amiga tem uma pele totalmente diferente, então tem que ser coisas diferentes, né? Então, daí a personalização da receita. É importante que isso ocorra nesse momento. Quando o dermatologista toca, vê, palpa, sente a pele, e ali então fazer a prescrição. Tem duas pessoas que perguntaram aqui a mesma coisa. Uma pele pode ser oleosa e desidratada ao mesmo tempo? Foi o que eu falei, exatamente. Ela pode ser oleosa e desidratada. O que acontece? São peles que, quando você tira um pouquinho da oleosidade, você vê que ela esturrica, ela tende a estar desidratada, ela não está protegida. Porque o que acontece é o seguinte, água e óleo não se misturam, nunca, né? Então, normalmente, na camada da pele, da face, nós temos uma camada oleosa mais abundante. E aí a água tenta evaporar-se, tipo assim, até pela baixa umidade, coisa assim, mas vai evaporar menos. Por isso que a pele oleosa confunde também, porque ela evapora, mas evapora. E aí você tem que repor isto. Repor esse creme, essa hidratação, no sentido de melhorar a qualidade dessa pele. Eu queria comentar que hoje, antigamente, a gente, quando pensava em hidratante, há alguns anos atrás, né, o primeiro grupo de hidratantes que surgiu foram aqueles que colocavam óleo sobre a pele, né? Isso é importante. Depois foram adicionados aos hidratantes substâncias como, por exemplo, a ureia, que é muito conhecida, né, e ainda muito utilizada, que tem a capacidade de reter a água na pele. Mais recentemente, o que nós principalmente temos buscado de produtos hidratantes é trabalhar com o conceito de hidratação funcional. O que acontece? Eu reponho o perfil lipídico, eu seguro a água na pele, mas além disso, a gente busca dar condições para que essa estruturação de uma pele ideal se mantenha e que a pele consiga regenerar e recuperar, mantendo continuamente o seu nível de hidratação, né? Então, hoje a gente fala muito do conceito de hidratantes funcionais, que são esses que têm tripla função, né? Dar emoliência, colocar um filme ali oleoso protetor adequado e segurar a água na pele, mas também promover que essa estrutura da pele fique adequada para que ela tenha uma capacidade cada vez melhor de autorregeneração, né? Eu queria comentar com o senhor também sobre, em diferentes climas, uma pele ela pode reagir de formas diferentes. Por exemplo, a gente observa aqui na época da seca que muitas vezes os dermatologistas que utilizam um gel para uma pele oleosa, ou seja, totalmente isento de óleo, eles passam a utilizar para essa mesma pele uma composição contendo um gel creme. O senhor observa isso na sua prática, de acordo com o clima, a necessidade de adaptar para cada pele uma realidade diferente? Normalmente seria isso. O que eu vejo, por exemplo, que a partir de agora, no consultório, as pessoas, as pacientes, elas vêm com muito dessa queixa da pele desidratada, da pele ressecada. Tem uma coisa que acontece assim, muito interessante. Por exemplo, as pessoas, elas tomam um banho, né? E começam assim, a sentir pequenas agulhadas, um prurido discreto nessa região lombar, no flanco, às vezes assim, né? E principalmente nessa época do ano, aqui para frente. Então, o que as pessoas, elas chegam aqui, você olha, está coçando, não sei o quê, você olha, você não vê nada, né? Mas você sabe que coça, está rascado, está escoriado e tal. Muito bem. Se pergunta, como é que é o seu banho? Ah, é muito quente. Eu gosto de banho quente, passo sabonete, ixi, adoro, 2 vezes, né? Uma vez só não limpa, né? Então,
eu costumo dizer sempre o seguinte: não use sabonete nas áreas de tensão, por exemplo, braço, antebraço, tronco, né? Região das coxas, das pernas. Mas limpa, doutor, limpa sim, né? E eu falo mais, só use sabonete nas áreas que azedam, né? A pessoa ri, sorri, então, mas porque você tem que chamar atenção para que isso aconteça. Então, é o clima nessa época do ano. Já na praia, né, o clima é mais úmido, ele não é tão seco quanto o nosso, né? Lá, a incidência de sol é menor que a nossa aqui. A nossa incidência nessa época do ano é muito grande, né? Você vê que não tem nuvem no céu, praticamente. Hoje o céu está azul, está lindo, maravilhoso, mas isso faz com que a gente seja também fulminado por mais raios, né? Então, isso tudo faz parte, sim. O médico tem que observar isso durante o ano inteiro. É muito importante. Correto. Por isso a importância que eu vejo também do retorno ao seu dermatologista de acordo com a percepção de mudanças, né? Porque ele vai ser o profissional adequado que vai poder avaliar e ver qual a sua necessidade em cada momento da vida, né? O senhor comentou antes sobre a questão de peles sensíveis, sobre a questão de produtos veganos, né? Vamos falar um pouquinho disso. Nós Bora, tivemos a bora. oportunidade de, um ano e meio atrás, desenvolver e formular toda uma linha de veículos, então creme, gel, loção, que podem ser adicionados de componentes de acordo com a avaliação do médico para cada tipo de pele. Quando eu criei essas fórmulas, a gente chama de linha suave derme, né? Veio da necessidade que a gente observa crescentemente de queixas de pacientes, seja através dos médicos, dermatologistas ou alergistas, vem crescendo essa questão da pele sensível, né? Então, quando nós formulamos os veículos da linha suave derme, eu retirei 53 substâncias que são comuns em cosméticos e que podem provocar alergia, e essas alergias até que são medidas pelos testes dermatológicos, né? O que o senhor observa sobre isso no dia a dia? Tem observado mais peles sensíveis? Entende essa como uma necessidade real, que é visível e percebida pelas pessoas? Exatamente. Primeiro, eu tenho notado que as pessoas têm tido assim, mais dermatite de contato nos últimos tempos. Então, na verdade, você começa a observar o seguinte: a alimentação hoje, tudo praticamente tem conservante, tudo praticamente tem algum tipo de colorante, coisa assim, etc. Então, para dar mais sabor, para dar taste. E aí, eu acho que isso é que vai estar fazendo com que as pessoas estejam mais sensíveis à flora intestinal, o microbioma intestinal também tem mudado muito, isso na minha visão. E nós temos que observar também o seguinte, que quando você vai usar um creme, por exemplo, na pele, você tem que analisar que existe uma microbiota na pele. São micro-organismos que vivem na pele e que a nossa pele depende desses micro-organismos também. O que acontece? Você tem que usar o produto certo, na hora certa, na área certa. Então, o uso desses produtos hoje, assim, orgânicos, isentos de corante, isento de conservante, isento de flagrância. Duas coisas mais dão alergia. Uma delas é a flagrância. Então, e depois vem, desses 53, quer dizer, tem lá os parabenos, tem clorexidina, tem muita coisa que dá assim, alergia para mais de metro. E os parabenos, eles são, assim, quase tudo tem parabeno. É impressionante. Então, tem pacientes que têm alergia mesmo. Então, daí a necessidade de você começar a ver os produtos orgânicos e veganos com
com os bons olhos de o que é um produto vegano, né? É como um alimento vegano, ele é isento, ele não tem olho, nada ali tem olho, quer dizer, não pode ser um produto que tenha derivado de animal, né? Tem que ser vegetal mesmo, né? E nossa flora, e a nossa diversidade, né, de produtos no Brasil e no mundo, quer dizer, no Brasil mais que nenhum, é muito grande, e aí a gente tem que aproveitar isso e tirar proveito disso mesmo. E eu acho que quando a farmacotécnica começou a mexer com ervas medicinais alguns anos atrás, eu mesmo olhei assim, será que isso vai dar certo? Né? E a gente vê que é um sucesso já há muitos anos. Então, na área do cosmético hoje, e como você falou, né, eu conheci muitas fórmulas que você mesmo me as apresentou, me fizeram a diferença. Né? Por quê? Porque, imagine, se a pessoa quer usar um corticoide e que tem alergia, né, a corticoide, né? Então não pode usar. Você tem produtos hoje veganos que dá para usar aqui com uma assim, ação muito boa, né? Mesmo nas dermatites atópicas, por exemplo, que você às vezes você não quer usar um corticoide, você vai em frente, entende? Com esses veganos e o resultado é muito bom. Muito A satisfeito. gente, a gente quando está aqui do outro lado, né, no balcão, então algumas vezes nós temos a oportunidade de termos uma interação com os pacientes de vocês, né? Então, inúmeros casos, por incrível que pareça, de pacientes que são alérgicos a corticoides e que quando o médico escolheu usar um Tormerazem, que é um corticoide-like, ou seja, ele é um produto natural extraído do açafrão, que tem uma ação semelhante a um corticoide, mas que o uso crônico dele não traz os prejuízos do corticoide. Então, que quando começou a utilizar corticoide-like, conseguiu controlar sua condição de pele de forma favorável e adequada e, e sem ter os efeitos indesejáveis do corticoide, né? Porque eles são necessários em alguns momentos, mas não para uso crônico, não para uso prolongado, né? Então a gente vê isso na prática, de o médico alterar, por exemplo, mudar um veículo, né? Utilizava um determinado creme e a pessoa apresentava alergia, sensibilidade, e quando trocou o veículo por uma loção, por exemplo, da linha Suave Derme, isso desapareceu, porque o outro produto continha ali os parabenos, que o senhor citou, que são muito questionados, outros conservantes, como, por exemplo, a imidazolidinilureia. São nomes grandes e difíceis de identificar, às vezes, no rótulo, né? Mas os produtos mais simples são uma tendência hoje, porque imagina, uma mulher, a gente chega a usar até 12 produtos, um por cima do outro, né? O acesso a cosméticos vem aumentando também. Então, a gente precisa tornar o menos mais, né? Para poder beneficiar os pacientes. E assim, a gente tomou essa iniciativa porque vinha percebendo cada vez mais essa queixa e agravos de saúde provocados por uso de produtos que continham componentes demais e que a gente consegue ajudar aí o dermatologista, o alergista a criar uma formulação bem específica para aquele paciente que tem sensibilidade ou que tem alergias, né? Nós temos duas perguntas aqui que foram bem interessantes, viu, doutor Erasmo? Uma delas foi se um produto para a área dos olhos tem que ser diferente de um produto para o restante da face. O senhor me diz a respeito disso? Normalmente, na área dos olhos, você tem que usar um produto assim mais fino, no sentido assim de mais bem acabado, na minha visão, né? Já na face, ele pode ser menos fino, menos bem acabado como este. Porque essa área dos olhos,
tanto das pálpebras superiores como inferiores. Primeiro que essa circulação aqui ela é muito devagar, é muito lenta a circulação aqui, nesses vasinhos que a gente às vezes os vê. E esses vasinhos, eles não têm válvulas, como tem as veias, por exemplo, das pernas, que o sangue vai passando na válvula para não voltar, né? E aqui não tem isso. Então, essa área é uma área que a circulação é extensa, é grande, mas ela é muito lenta. Então, você tem que usar produtos que eles sejam absorvidos, que hidratem a pele, que melhore, estimule o colágeno, coisa assim, mas não deve ser grosseiro, porque senão vai irritar a pele, vai deixar a pele irritada e pálpebra irritada, coça o olho, complica mais ainda. Então, para mim, nessa área é uma área que tem que ter um cuidado nesse sentido. Dá para você usar o creme do olho na face, mas não é todo o creme da face que se pode usar no olho. Essa é a minha visão. Isso foi ótimo, foi uma ótima explicação, né? A gente, quando formula um produto para a área dos olhos, né? Se a gente observar, as pessoas, quando a pele está seca, onde resseca primeiro, né? Aqui em volta dos olhos. Então, você sorri e marca, né? São as primeiras linhas, eu acho que aparece testa e aqui. Mas essa região, por um outro lado, quando a gente formula, né, um creme para tratar essa região, ele tem que realmente ser muito delicado, muito fino, muito bem elaborado, e ele tem que ter um conteúdo lipídico um pouquinho maior do que, por exemplo, um produto que vai ser usado no restante da face, né? Então, a gente tem esse cuidado ao criar esses produtos. Deixa eu fazer a outra pergunta aqui. Doutor Erasmo, se o senhor puder me avisar, ou alguém puder avisar quando estiver faltando uns 10 minutinhos, gente, eu agradeço, tá? A outra pergunta achei de extrema importância. A pessoa perguntou: a microbiota intestinal tem correlação com o melasma? É uma boa pergunta. Confesso para você que eu estou convencido que tem, sabe? Tenho feito alguns trabalhos que ainda não apresentei, tenho feito alguns estudos que ainda não os apresentei, mas na minha visão hoje, tem tudo a ver. O melasma tem um monte de trabalho saindo mostrando a influência da microbiota intestinal no melasma. Então, é possível já se preparar, modular esse intestino, né? Intestino em qualquer área da saúde que a gente converse vai aparecer. Nós tivemos uma live outro dia que a gente falou bastante de intestino, né? E eu sei que na dermatologia o senhor tem estudado muito esse assunto, né, doutor Erasmo? Eu tenho me Fala. procurado ver, assim, tentado, porque se existe uma pessoa que tem experiência em melasma no Brasil, um desses sou eu, sabe? Assim, né? Então, mas eu ficar muito frustrado, fico às vezes muito frustrado, às vezes, porque você faz o máximo e o máximo ainda é pouco, e aí então eu comecei a buscar outras alternativas, sabe? E estou, tipo assim, procurando entender mais sobre essa medicina integrativa, estou procurando, assim, saber o porquê de algumas coisas que eu não tenho explicação na dermatologia ou na medicina ortodoxa, sabe? E eu estou arranjando algumas explicações assim que realmente me têm deixado bastante satisfeito. Então, eu vejo o seguinte, que o que acontece, por exemplo, as pessoas hoje, com o nível de estresse que estão, de ansiedades, etc., elas estão oxidando muito. É um estresse oxidativo muito alto. Esse estresse oxidativo se dá a nível de intestino também, se dá a nível do corpo geral como um todo. Então, se você consegue diminuir esse estresse oxidativo, e uma das formas é através de probióticos e coisas assim, você automaticamente melhora o melasma. É impressionante, né? E tem coisas assim que são fantásticas, sabe? Que eu acho que logo ainda tem umas notícias bem legais. Tem gente aqui que diz que já queremos live de melasma. Essa vai bombar, né, doutora?
Melasma é um assunto grande e que afeta muitas pessoas. Grande, desafiante. Vamos voltar para a hidratação aqui. Outra coisa que eu gostaria muito de saber a sua opinião. Hoje nós temos, todas as pessoas têm aí disponíveis inúmeras técnicas e procedimentos que são realizados em consultório dermatológico para melhorar sua aparência, para retardar o envelhecimento, né? Qual o papel da hidratação, né, na eficácia e na manutenção dos resultados dos procedimentos? Bom, primeiro eu tenho que ser bem sincero. Muitas das vezes você não tem o tempo necessário para preparar a pele para depois você tratá-la, né? Você já tem que chegar e entrar já com o paciente de fora, não mora aqui, não tem tempo. Não, você diz, olha, você tem que usar um creme e hidratar essa pele para preparar para vir aqui para a gente fazer um preenchimento, um laser, coisa assim. Ela diz, eu não tenho tempo. Você faz agora. Então aí você tem que realmente fazer o procedimento naquele momento. Mas o ideal é que você prepare a pele antes e depois. Isto é, você prepare a pele 15 dias, pelo menos 15 dias antes, hidrate a pele, deixe essa pele bem suave, bem sedosa. Daí então você entra com o que for necessário de procedimento. Terminou o procedimento, nos dias seguintes, volta novamente. Daí você vai fazer com que essa pele ela dê um resultado maior. Mas muitas vezes a gente não tem esse tempo disponível. E se não preparou antes, mas o resultado não é o mesmo. Se não preparou antes, muitas das vezes o resultado não é o mesmo. Você tem que entrar com medicação, tópica, etc., mas o resultado não é o mesmo. Sempre fica... Essa é uma boa dica, porque as pessoas que estão assistindo, né, às vezes a gente chega, final de ano, então é uma loucura, né? Festa disso, festa daquilo, todo mundo quer aplicar as toxinas botulínicas, fazer preenchimento. Então, se você tem tempo de se programar para aderir a um tratamento antes dos procedimentos, com certeza o resultado é melhor. Com certeza. O que eu vejo também é que o cuidado no pós pode até amplificar o tempo de resultado, né? Se você utiliza hidratantes adequados, produtos que associados àquela técnica, aí, de acordo com a avaliação do dermatologista, você consegue otimizar o resultado e também manter por mais tempo, não é mesmo? Com certeza. Não, isso é importante. E agora eu continuo batendo. Sempre importante você usar produtos adequados, é fundamental, importante, e orientando aquela paciente que ela tem que tomar água, que ela tem que tomar líquido, porque o líquido que vai hidratar mesmo internamente é a água que a pessoa bebe, ingere. Isso. E falando do gancho da hidratação com água, né? E aí a água mesmo, né? Nós não estamos falando de suco, de nada disso, mas a hidratação com água. E os produtos de uso oral? Qual é a sua opinião sobre suplementos em termos de favorecimento da hidratação da pele e até da manutenção de uma pele saudável? Aí volta de novo o vegano, né? Volta de novo o vegano. A gente sabe que as castanhas, por exemplo, centelha asiática, mamelis, são produtos importantes para serem ingeridos, né? Então, hoje em dia, a gente já começa... Eu confesso para vocês, doutora, que eu comecei meio cético esse negócio de vegano, sabe? E eu venho agora que eu venho assim me preparando mais, porque eu acho que eu ficava assim, puxa vida, será que esse negócio funciona? Será que tá entendendo? Porque você tem que ver, e os trabalhos são mínimos, né? Então é um negócio assim que você tem que realmente acreditar também. Então hoje eu já vejo coisas interessantes. As castanhas são muito importantes. Você ingerir a castanha, porque ela tem ali substâncias que vão ajudar na absorção da água e isso vai fazer com que essa água fique melhor distribuída. Ok. Hoje também tem sido muito comentado sobre suplementos, né, que você ingere em cápsulas e que favoreçam aí
não só a hidratação, como a jovialidade, tem suplemento que favorece a redução de manchas pelo seu efeito antioxidante, né? Então, a gente tem uma série de coisas que podem ser ou adicionadas à dieta ou suplementadas mesmo para favorecer o estado da pele, né? Doutor Erasmo, aqui no Brasil a gente não tem muito conceito de pele sensível, né? Teve um estudo de mercado que foi publicado o ano passado e que demonstrou que no Brasil, de todos os produtos cosméticos lançados no mercado, 1% era voltado para a pele sensível, né? Aqui a gente não tem muito esse conceito. Mas fora daqui, ao contrário, na Europa, por exemplo, naquele mesmo ano, os produtos que foram lançados, cerca de 58% se destinava à pele sensível. Eu acho que falar de hidratação, a gente tem um gancho bom para falar da pele sensível, né? E o que eu vou dar um conceito e o senhor complementa à vontade, tá? Pele sensível é aquela que você não vê lesão, mas que quando você aplica um produto na pele, sente uma ardência, uma pinicação, né? Assim que as pessoas definem, como se estivesse agulhando ou uma certa onda de calor, né, na pele. E esse mesmo produto aplicado em outro espaço do corpo, na pele de outro lugar, não provoca isso. Isso se dá porque algumas pessoas têm receptores na pele, né, sensoriais, que reagem diferentes de outras. E o senhor vê isso no consultório? As pessoas se queixam dessa condição? Ou será que o brasileiro não tem tanto pele sensível? Como o senhor enxerga isso? Negativo, acho que tem sim. É lógico que não é todo dia, mas a gente vê isso com bastante rotina. A gente vê isso assim, essas queixas, principalmente quando a gente usa alguns produtos na face e as pacientes depois vêm dizer, olha, esse produto me irritou, coçou, ardeu, queimou, e você faz um teste no braço e não dá nada, né? Então você faz, então vamos fazer aqui no braço para ver. Então você vai ver que realmente não tem nada a ver. Então, mas você vai ver que é uma pele sensível. O que acontece é que, principalmente, os atópicos, eles têm uma sensibilidade maior na pele, por natureza, por constituição dessa pele. E os atópicos, por si só, eles têm uma sensibilidade e uma hipersensibilidade. Alguns aptenos, que são substâncias alergênicas, né? Então, são esses aptenos que podem causar esses problemas sem ser uma dermatite de contato. Não é uma dermatite de contato. A hipersensibilidade da pele que faz isso de fato ocorrer. E aí, volta aquele assunto que a gente já conversou, né? A importância de você usar produtos orgânicos que você vai fazer com que não vai usar nenhum produto à base de parabeno, coisa assim. Então, isso já vai deixando essa pele muito mais suave e menos irritada e menos sensível possível. Certo. Essa que é a minha visão. Aqui em Brasília é muito comum a dermatite atópica, né? O senhor já falou da dermatite de contato, é comum também, bastante comum, a psoríase, né? E o que a gente observa na prática é que o dermatologista sempre prescreve hidratação intensa, né? Bastante uso de hidratante, uso frequente e contínuo. O senhor entende que um bom hidratante tem a possibilidade de retardar crises nesse tipo de paciente? Sim, não. A psoríase, por exemplo, não. Não é a hidratação que vai resolver o problema. O problema ali é outro, que é inclusive, na minha visão, hoje, é difícil de falar isso, mas eu trato psoríase sem corticoide e sem biológico, entende? Então, é tudo via intestinal, etc. Então, o que eu quero dizer é o seguinte,
A psoríase, ela não é hidratando que você vai resolver. Ela resseca, ela descama, ela irrita, ela prurida, etc. Né? Mas eu acho o seguinte, a pele sensível, ela deixa a pessoa também mais sensível, mais, assim, como eu diria, mais volátil, alguma coisa assim, no sentido de fazer com que essa pessoa, qualquer coisa ela acha que já está sensível demais, está entendendo? Assim, ela já começa assim, a tirar, ela acha que tudo vai dar problema para ela. Posso falar um minutinho aqui? Acabou de entrar aqui um colega meu que formou comigo em 1976. Uma surpresa. Carlos Tirapelli, de Chapecó, Santa Que Catarina. bacana, seja bem-vindo, doutor Carlos. Olha, o senhor está sendo prestigiado aí nacionalmente, né, doutor Erasmo? Pois é, surpresa. Que bom, seja bem-vindo. E aí o senhor estava falando da sensibilidade, que a pessoa se sente sensível à menor situação, né? A menor situação, qualquer coisa ela já passa. E aí eu já passo a pensar assim, puxa vida, mas daí foi um dos motivos que eu passei a optar mais assim por esses novos produtos, no sentido assim, porque nada me convencia. Se faz um teste de contato, não dá contato, mas a pele é sensível, tá entendendo? Não é uma dermatite de contato, é uma sensibilidade. Né? Exato. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O pessoal tá pedindo o portfólio, a gente vai encaminhar, obrigada por solicitar. Doutor Erasmo, então, você acha que a hidratação é uma grande ferramenta para a gente manter a saúde da pele? Que importância que isso tem? O que a falta desse mecanismo adequado pode causar? É fundamental, ela não é importante, ela só é fundamental. Isto ela é tudo. Né? A pele, nós temos que ver o nosso maior órgão, como a gente fala, mas a nossa pele ela é muito mais importante que isso. Né? Do ponto de vista embriológico, o nosso sistema nervoso ele é um folheto que sai do ectoderme para formar o sistema nervoso. E os nossos dentes também. Então, tudo isso tem uma conotação muito grande com a pele. E a pele, ela transmite, ela melhora a parte imunológica das pessoas ou não. Tipo assim, fez uma pesquisa certa vez onde pegaram 23 crianças num berçário e trocavam elas, davam de comida, davam leitinho, tudo, mamadeira, tudo leitinho, e viram o índice de morte. Pegaram outras 23 crianças, no outro berçário, mas davam carinho, atenção, ficavam passando a mão, carinho, atenção e tal, viram que o índice de morte foi menor, porque houve menos infecções e outras coisas nesse sentido. Quer dizer, então, veja que coisa maravilhosa. Né? Psiconeuroimunodermatologia, o Roberto Zambuja, em Brasília, há anos falando sobre isso. Quer dizer, a nossa pele ela é muito mais importante do que a gente dá o valor. Mesmo nós, dermatologistas, a gente também dá não vê muito dessa forma. Hoje a gente sabe que, por exemplo, que a gente tem no intestino mais neurônios, mais células nervosas do que tem no cérebro. Então, nosso intestino é um sistema nervoso importante. E é ele, a pele, nosso sistema nervoso, intestino e cérebro, é um conjunto. Não dá para você fazer uma coisa sem a outra. Entende? E hoje em dia, até pela falta de tempo, a gente começa a ver os pacientes, chega lá, quer estar com a mancha aqui, tá, tchau, sabe, passar isso aqui, tchau. O homem ele é um todo e ele precisa ser visto como um todo. Às vezes a queixa está ali, mas o gatilho está à distância. Então eu acho muito importante isso hoje em dia a gente ver dessa forma.
É muito interessante mesmo. E também vale salientar que como nós estamos, como o nosso corpo está funcionando, também vai se refletir na pele, né? E Exatamente. como a nossa mente está funcionando, Vai também vai refletir se na pele. refletir na pele, né? Deixa eu até aproveitar e perguntar, doutor Erasmo, nessa temporada aí, né, na pandemia que a gente está vivendo, você tem observado no seu consultório um tipo mais preponderante de alterações de pele? Como está acontecendo isso? Olha, eu estou atendendo muito pouco, né? Assim, tendo só um meio período, só de manhã, só de tarde, né? Então, realmente, o que eu tenho visto são as pessoas assim muito ansiosas. Elas querem sair de casa, elas inventam uma coisa para vir aqui na consulta, para sair de casa, sabe? O que isso que eu mais tenho sentido é mais isso, sabe? Assim, ainda não detectei nenhuma dermatologia, nenhuma lesão dermatológica característica dessa pandemia, assim. Mas eu vejo as pessoas assim realmente é uma ansiedade diferente também, assim, elas estão muito meio que presas, sabe, assim, querem sair, mas têm medo, o medo está muito grande, eu não sei até que ponto esse medo é tudo isso, sabe, então, está diferente, agora ainda não, eu sei que eu vejo dessa forma, assim, as pessoas muito inseguras e vendo dessa forma, assim, essa pandemia toda, né? A gente tem visto é, alguns dermatologistas também comentando que tem aumentado queda de cabelo, queda de sobrancelha por causa da ansiedade, né? E por isso que eu perguntei para o senhor. Excesso de oleosidade, acne em gente que não tinha, né? Isso é um pouquinho, isso já começou a aparecer um pouquinho mais de acne nos adolescentes que estão se sentindo muito presos, sabe assim, realmente é diferente, é um pouco diferente nesse ponto. Ok. Doutor Erasmo, acho que está na hora da gente encerrar. Eu agradeço muito a sua participação. As pessoas estão elogiando muito aqui, né? E agradecendo a sua disponibilidade aí. Vamos fazer um brinde aqui com o nosso chá. Saúde, viva lá. Saúde. Saúde. Muito, muito obrigada. Bebam A gente vai bastante deixar. água. Tá certo. A gente vai deixar a live salva, né? Então, gente, muito boa Muito, noite. Obrigada pela participação, doutor Erasmo. Foi um prazer ter o senhor aqui, muito inaugurando o obrigado. nosso Foi chá com especialista, muito tá? obrigado pelo convite. Espero que eu tenha passado alguma coisa assim de interessante e foi um prazer muito grande estar com vocês. Muito obrigado. Ok, boa noite a todos, gente. Aqui, no X.